A noite sagrada. A noite caiu sobre Belém com um silêncio diferente, como se toda a criação prendesse a respiração. No estábulo mal iluminado por uma lamparina trêmula, Maria entrou em trabalho de parto. José estava ao seu lado, impotente diante da dor dela, fazendo o melhor que podia para confortá-la. Não havia parteiras, não havia conforto, apenas o amor de um homem por sua esposa e uma fé inabalável de que Deus estava ali com eles. E então, rompendo a escuridão da noite, um choro, frágil, mas vibrante de vida. Jesus nasceu. O Criador do universo, aquele por quem todas as coisas foram feitas, entrou no mundo da forma mais vulnerável possível, como um bebê humano. Maria o envolveu em panos, aquecendo-o contra seu peito. Lágrimas de alegria misturadas com a exaustão do parto escorrendo por seu rosto. José olhava maravilhado para aquele pequeno ser que repousava nos braços de Maria. Eles o colocaram em uma manjedoura, uma caixa de madeira usada para alimentar animais, forrada com palha limpa. O contraste não poderia ser maior. O Rei dos Reis, tendo como berço a mesa de alimentação dos animais. O Todo-Poderoso escolhendo a humildade extrema como sua porta de entrada na humanidade. Enquanto isso, não muito longe dali, nos campos ao redor de Belém, pastores cuidavam de seus rebanhos durante a noite. Eles eram homens simples, muitos considerados impuros pela sociedade judaica devido ao seu trabalho. Enquanto vigiavam suas ovelhas sob o manto estrelado, algo extraordinário aconteceu. O céu se rasgou com uma luz ofuscante. Um anjo do Senhor apareceu diante deles e a glória de Deus resplandeceu ao redor. Os pastores caíram de joelhos aterrorizados. Suas ovelhas se agitavam, assustadas. O anjo proclamou com voz poderosa: "Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor." E como se um anjo não fosse suficiente, subitamente uma multidão da milícia celestial se juntou a ele, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade." O coro angelical encheu a noite com uma melodia que nunca antes havia sido ouvida na terra. Era como se o céu e a terra finalmente se unissem em harmonia perfeita. Quando a visão terminou e o céu voltou ao normal, os pastores ficaram olhando uns para os outros, ainda tremendo, mas agora com uma alegria incontrolável. "Vamos a Belém ver o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer." Eles deixaram seus rebanhos e correram para a cidade. Seguindo as indicações do anjo, encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura, exatamente como lhes havia sido dito. Aqueles homens rústicos, acostumados com a dureza da vida no campo, ajoelharam-se diante daquela cena singela e adoraram o bebê. Eles contaram tudo o que lhes havia sido revelado sobre aquela criança. Maria guardava todas aquelas palavras, meditando-as em seu coração. Os pastores voltaram aos seus campos, mas não eram mais os mesmos homens. Eles glorificavam e louvavam a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Eles, os desprezados da sociedade, haviam sido os primeiros a adorar o Salvador. Deus havia escolhido anunciar a chegada de seu Filho não aos poderosos, não aos sacerdotes do templo, não aos escribas e fariseus, mas aos humildes pastores. 8 dias depois, conforme o costume judaico, o menino foi circuncidado e recebeu oficialmente o nome de Jesus, como o anjo havia ordenado antes mesmo de sua concepção. Era um nome carregado de significado: o Senhor salva. Cada vez que alguém pronunciasse seu nome, estaria declarando sua missão. 40 dias após o nascimento, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme prescrevia a lei de Moisés. Todo primogênito deveria ser consagrado a Deus. Eles ofereceram o sacrifício dos pobres,
2 rolinhas, pois não tinham recursos para oferecer um cordeiro. Ironicamente, estavam apresentando o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. No templo, um homem idoso chamado Simeão os aguardava. O Espírito Santo havia lhe revelado que não morreria antes de ver o Messias. Quando Simeão viu o bebê, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele o tomou nos braços e começou a louvar a Deus. Agora, Senhor, podes deixar teu servo ir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele então se virou para Maria e, com uma expressão grave, profetizou que uma espada transpassaria sua alma, prenunciando o sofrimento que ela testemunharia anos depois. A história continua em Nascimento de Jesus, parte final.